Tem um ponto que acaba chamando a atenção, que é a democratização dos serviços de saúde. Assim como eu falei que aconteceu no ambiente bancário, no processo de bancarização da população. A gente vem assistindo cada vez mais o armazenamento de dados em larga escala das pessoas, da sociedade em geral, e esses dados podem ajudar a planejar, para usar o teu termo. No entanto, algumas áreas ainda são bastante desfavorecidas em relação ao uso de tecnologia e a conectividade, enfim, até mesmo ao conhecimento, porque os grandes centros acabam se desenvolvendo mais rapidamente. Quais são os desafios de coletar e gerar dados em larga escala no Brasil? Acho que esses desafios estão ligados principalmente, cara, ao hábito, né? A falta do nosso hábito de fazer isso. O Brasil é um país riquíssimo quando a gente fala de dados, e também é um país muito rico quando a gente fala de diversidade. Se a gente olhar para o mundo, né, a gente vai ter países como a China, que tem um volume absurdo de pessoas, mas não tem diversidade. Então, dados sem diversidade, você tem uma dificuldade de fazer análises, né, mais precisas. E a inteligência artificial necessita desses dados. Então, o Brasil ele permite isso porque, primeiro, nós temos um país que é como um continente, nós temos uma diversidade muito grande de pessoas, de regiões, de hábitos, e, consequentemente, nós temos esses dados à disposição para poder fazer o tratamento deles e dar o melhor andamento com esses dados. A operadora de plano de saúde, hoje, até então, ela não tinha uma precificação tão assertiva quando ela olhava para regiões, quando ela olhava para as massas, como é que estava a saúde daquela população. E hoje você tem essas informações com muito mais facilidade. Hoje você tem na transparência, nos dados públicos, dados que podem te embasar, oferecer, ofertar planos com melhor qualidade e preço mais acessível. Como? Além de todo o cálculo atuarial que já é feito para poder definir o preço de um plano de saúde, você tem uma série de dados ali à disposição para que você possa mensurar melhor como você pode administrar esse preço de formas diferentes em cada região do país, consequentemente trazendo ali mais acessibilidade para as pessoas, planos que são mais interessantes, de repente, para cada região, né? Então, tem regiões do país que as pessoas têm um hábito um pouco menor de viajar. Então, a massa daquela população não viaja tanto. Então, você consegue dar um plano regional e atender bem aquele público. Já tem regiões do Brasil, como São Paulo, em que a massa costuma ter um hábito muito grande de viagem. Então, esse público que viaja muito necessariamente precisa de um plano nacional. Então, eu acho que, assim, hoje a gente está no melhor cenário para falar de AI em saúde. Eu quero explorar o ponto das análises preditivas e de diagnósticos com visão computacional, de para onde vai o uso de inteligência artificial na saúde. Mas antes disso, quero te perguntar sobre os desafios éticos dessas implementações e dessa utilização. Você falou sobre os dados estarem disponíveis, falou sobre dados estarem abertos, mas tem um determinado ponto que as pessoas não necessariamente sabem que os seus dados foram coletados e que eles estão sendo usados para análise de risco, por exemplo. Sim. Como esse juízo de valor vai ser feito? Então, na verdade, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro que o plano de saúde ele tem que ser um amigo daquela pessoa que está consumindo o produto. Né? Não tem como ser uma relação de ódio, tem que ser uma relação de amor. A partir do momento que você tem o plano de saúde, não tem mais o que se falar em seleção de risco. Você está inserido no plano, você já possui esse plano. O que o plano vai fazer ali é usar os dados que estiver à disposição dele para poder melhorar a qualidade da assistência e ofertar novos planos para uma nova população baseado na população que ele já tem. Então, conhecendo a sua própria população, ele vai saber o uso, os hábitos. Né? Então, os desafios éticos, eles estão muito ligados principalmente à ética da empresa que está por trás, né? Sim. Quem está ali lidando com aqueles dados. Então, como tudo na vida, você pode ter pessoas ali que vão estar mal intencionadas ou pessoas que têm intenções muito boas e positivas. No nosso caso, o que nós acreditamos o primeiro ponto, você como usuário não tem seus dados. Né? A gente tem uma realidade em que as pessoas... Você faz um exame hoje que o seu cardiologista pede, depois
você vai passar por um clínico 6 meses depois, ele vai pedir outros exames e esses exames estão totalmente desconectados. Essas informações não geram uma base sólida e saúde não é uma fotografia, saúde é um filme completo em que você vai acompanhando toda a sua vida. Nós acreditamos que a coleta desses dados de forma muito mais assertiva pode fazer com que a gente consiga te dizer de forma prévia, olha, você precisa buscar um especialista aqui porque tem alguma coisa aqui no seu rim que não está funcionando, com base nos biomarcadores dos exames de 6 meses atrás, os exames que você fez ontem. Essa junção de dados está trazendo para a gente um cenário em que esses biomarcadores mostram a depreciação nessa estrutura de saúde. Então, é para isso que nós acreditamos que vai servir a inteligência artificial no mapeamento desses dados. Você pode ter alguém que faça isso de forma negativa. Aí sim, nós temos hoje uma agência que regula o setor de saúde suplementar, que é responsável por fazer com que as operadoras que estão atuando tenham realmente todo um cuidado com esses dados. E a LGPD está aí também para trazer toda a proteção necessária para que o usuário possa ter realmente empresas sérias cuidando ali dos dados dele e com todas as cobranças, né, digamos assim, e todas as punições necessárias para quem não fizer isso da forma correta. Ainda do ponto de vista da ética, tem uma questão que chama sempre muita atenção, que é dos vieses do algoritmo. Para quem não acompanha a inteligência artificial tão de perto, a gente sabe que o que existe em base de dados hoje é o retrato de uma sociedade que apresenta distorções e essas distorções que estão ali representadas nos dados vão servir de insumo para os algoritmos agirem, atuarem. E se a gente pensar em segurança pública, por exemplo, a gente vai olhar inevitavelmente de forma discriminatória determinados grupos para dizer que uma pessoa é suspeita de praticar um crime e não outra, um potencial criminoso e não outro. Existem ali questões que são bastante sensíveis. E aí, independentemente de bandeira, esquerda, direita, azul ou vermelho, tem uma questão importante que a sociedade está observando, que os acadêmicos tratam através de dados sintéticos, da gente criar amostras de dados que vão ajudar os algoritmos a funcionar de maneira mais eficiente. E eu fico me questionando se na saúde isso pode acontecer também. Como funcionam essas questões dos vieses algoritmos quando a gente olha para a utilização de inteligência artificial em saúde? Então, isso vai depender muito do tipo de AI que você está usando para processar esses dados, né? Para esse dado que a gente pensa, né, análise de saúde, o ideal é que a gente use inteligência artificial preditiva e não generativa. A partir do momento que você usa uma inteligência artificial generativa, ela vai ter uma base de conhecimento ali de inúmeros parâmetros que ela recebeu e ela vai sempre tentar te entregar uma resposta o mais perto possível, inclusive, do que você quer, né? E é uma diferença muito grande quando você vai para uma inteligência artificial generativa e ela tem ali uma capacidade de análise e pensamento. Hoje a gente já tem tecnologias que fazem isso. Então, quando você coloca na base dela, que é toda a estrutura do que você está estudando de dados de saúde são com base na literatura médica, você ali parte de um princípio em que eu não posso sair do que a literatura já estabeleceu. E essa literatura foi feita com base, e é na verdade a base de estudo de todos os médicos e o que eles usam para poder chegar aos seus diagnósticos. Então, a partir do momento que você entende que você está fazendo por esse viés, é muito difícil você imaginar que vai estar enviesado. Muito mais fácil um médico estar do que uma AI preditiva, efetivamente, com base na literatura.